iremos ler a partir do versículo 1 até o verso número 10. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, os quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Palavra do Senhor, damos graças a Deus. Que eu compreenda, que eu proclame e que eu viva a tua palavra, Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças uma vez mais por podermos estarmos em tua presença, diante do Senhor mesmo, no dia do Senhor, cultuando a ti, pois tu és digno, Senhor, de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Também pedimos que o teu Espírito Santo venha às nossas vidas, traga clareza, compreensão, entendimento da sua palavra, para que assim possamos aprendermos mais de ti mesmo, para que assim possamos, ó Deus, entendermos a tua palavra e assim praticarmos ela, para que o teu nome seja glorificado. Pois nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis se sentar. Irmãos, como pastor e não somente como pastor, mas também como cristão e como membros ou como membro de igreja, eu já tive participando de inúmeros sepultamentos, fúnebres, de amigos, de pessoas próximas, quando pastor oficial de outra igreja, de membros, pessoas muito próximas, de familiares, de membros da igreja. E como pastor tive que fazer sepultamentos e participar do culto fúnebre, e não somente eu, mas com certeza todos já participou de um culto fúnebre, de um funeral, de um sepultamento, com certeza, se não familiar, talvez de parentes, talvez de amigos, enfim, todos nós já tivemos diante do sepultamento, aonde estaria talvez um amigo, um ente querido, deitado no caixão. E ao olharmos para esse ente querido, para esse amigo, está lá deitado, os olhos fechados, e não esboça nenhuma reação. Não respira mais, não fala mais, não se mexe de forma nenhuma. Apesar que alguns vídeos na internet de alguns corpos
E ao estar no sepultamento, algumas pessoas se chocam, porque algumas se mexeram, outras talvez abriram os olhos ali no momento do sepultamento e chocaram algumas pessoas. Mas isso é uma reação do corpo químico ainda, enfim. Mas, de fato, não há mais o espírito de vida. O corpo está ali apenas, a matéria está ali apenas. Como eu disse, não esboça nenhuma reação. Não fala, não ouve, não escuta, não mexe de fato, enfim, está morto. Morto. Quando nós lemos esse texto, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, esse capítulo 2, é um capítulo talvez bem conhecido, talvez já lido por vocês, já meditado, enfim. O apóstolo Paulo, ele começa esse capítulo 2, versículo 1, dizendo: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O apóstolo Paulo, ele usa essa imagem da pessoa morta. Ou seja, quando o apóstolo Paulo usa essa imagem dizendo que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, ele usa essa imagem porque, de fato, ele quer descrever a condição do homem sem Deus, sem Cristo. E a condição do homem sem Deus, sem Cristo, e a nossa condição outrora sem Deus, sem Cristo, era essa imagem de um morto. Ou seja, que não esboça nenhuma reação, que de fato não consegue fazer nada, está morto de fato. Essa é a imagem que o apóstolo Paulo usa para descrever aqueles que de fato estão sem Cristo, ou como nós outrora estávamos sem Cristo, mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, mortos de fato. Ou seja, sem nenhuma expressão, sem nenhuma busca, sem nenhum desejo por Deus, de fato, está morto. Há um pastor que, ao explicar esse texto, ao expor esse texto, ele utiliza uma expressão, uma imagem, dizendo: olha, não estava quase morto, ele estava morto quase. Não é alguém que está se afogando e você pode jogar a boia, ou você pode ir pular e socorrer essa pessoa, porque ela está se afogando. Não. Paulo está dizendo que essa pessoa já está morta nos seus delitos e nos seus pecados. E quando o apóstolo Paulo fala e traz essa situação, essa condição, Paulo está falando de todos aqueles de fato que outrora estavam sem Cristo. Porque outrora nós que estávamos sem Cristo, nós estávamos nessa mesma condição de morto espiritualmente. Ou seja, nós não desejávamos Deus de forma nenhuma. Aquele que não está em Cristo Jesus, aquele que de fato não tem Deus, ele não deseja Deus. Essa era a nossa condição. Essa era a minha condição. De fato, eu não desejava Deus. De fato, eu não queria Deus. Em momento algum eu desejava estar na presença de Deus. Em momento algum eu esboçava ou expressava um amor por Deus. Até porque amar a Deus não é apenas sentimento de forma nenhuma, como aprendemos errado, né? Não, eu tenho Deus no coração, e aquela expressão que muitas pessoas utilizam, até mesmo quando íamos evangelizar ou quando vamos evangelizar pessoas, e elas dizem: não, eu tenho Deus no coração, não, eu amo a Deus. E de fato não. Quem não tem Deus e quem não está em Cristo Jesus, essa pessoa está morta de fato. Não deseja Deus, não ama a Deus. Até porque a palavra do Senhor diz que aqueles que amam a Deus, eles guardam os seus mandamentos. E guardar os seus mandamentos, quando Jesus ele usa essa expressão, é obedecer ou praticar os seus mandamentos. Então, quando a pessoa diz: não, eu amo Deus e tenho Deus no coração, é simples, é só perguntar: você pratica os mandamentos? Você obedece os mandamentos, como foi lido aqui em Êxodo, os 10 mandamentos? Você obedece esses 10 mandamentos? Você pratica esses 10 mandamentos? Não cobiçarás, não matarás, não adulterarás,
não dirás falso testemunho, e assim por diante, não terá outros deuses diante de você, guardarás o dia do descanso. Você faz isso e a pessoa simplesmente diz: não, eu não faço isso. Então você não ama a Deus, porque quem ama a Deus de fato obedece, guarda, pratica esses mandamentos. Então essa era a nossa condição outrora. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. O apóstolo Paulo utiliza duas palavras aqui para descrever essa nossa condição de morto. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Delitos aqui são transgressões, é a queda. Nós caímos, ou seja, nós não obedecemos os mandamentos do Senhor. Nós transgredimos de fato a lei do Senhor. E pecado aqui de fato é estar alienado de Deus. Nós estávamos alienados de Deus. Nós transgredimos os mandamentos de Deus. E quando Paulo fala essa condição de morto, é porque de fato continuamente estávamos nessa situação. Ou seja, continuamente estávamos transgredindo e continuamente estávamos alienados de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, ele vai usar uma outra expressão. Ele vai dizer que estávamos escravos do pecado. Essa é a imagem que também o apóstolo Paulo utiliza quando ele escreve aos irmãos em Roma. Ou seja, estávamos escravos do pecado. E talvez a imagem hoje para nós, do século 20 ou 21, essa imagem talvez não é bem clara quando o apóstolo Paulo fala de escravidão. Porque na nossa mente, na nossa cabeça, escravidão é apenas aquela imagem que temos dos negros que foram escravos e assim por diante. Mas no contexto do apóstolo Paulo, ser escravo não é apenas daquela forma que nós aprendemos na escola, na história, na matéria histórica. Não, pelo contrário, quando o apóstolo Paulo fala de escravidão, o apóstolo Paulo está falando de uma condição que a pessoa não tem vontade própria, que a pessoa ela está para servir a outra, apenas isso. Ela está totalmente dominada, ou ela está totalmente para servir a outra pessoa. Ela não tem vontade própria, ela não tem desejo próprio, ela não pode fazer aquilo que ela quer. E Jesus vai usar várias outras expressões dizendo: olha, essa pessoa ela tem que fazer apenas isso. Essa é a condição, ou essa era a nossa condição quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Apenas fazíamos o que nós queríamos, o que nós desejávamos apenas no nosso coração. E quando eu relembro a minha vida pregressa e o meu passado, de fato, eu estava morto desses delitos e desses pecados. A minha vontade, o meu desejo era apenas fazer a vontade da carne. Era apenas pecar, de fato, contra o Senhor. Ainda que isso não de forma consciente, até porque eu não conhecia Deus, até porque eu não conhecia o Senhor, eu estava morto, de fato. Essa é a condição que o apóstolo Paulo, ele coloca todos aqueles que não estão em Cristo Jesus. Está morto nos vossos delitos e nos vossos pecados. Está escravo. Eles vivem apenas para pecar. Eles vivem apenas para transgredir os mandamentos do Senhor. Estamos no período, que é chamado período de carnaval, feriado e tudo mais, onde temos essa festa da carne. Está todos ali, presos, escravos, mortos nos delitos e nos pecados, coisas a quais chocam ao vermos na televisão, ou imagens que depois vão ser passadas, pessoas apenas pecando. Por quê? Porque estão mortos nos vossos delitos e pecados. E a vontade deles e os desejos deles é apenas pecar contra Deus, ofender a Deus. Os desejos do coração deles é apenas pecar contra Deus. E assim éramos outrora. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. No versículo 2, Paulo vai dizer: nos quais andastes outrora. Nós
andávamos outrora dessa forma. Nós estávamos outrora dessa maneira, mortos nos nossos delitos e pecados, fazendo apenas a vontade da carne, os nossos desejos carnais. E é interessante que o apóstolo Paulo ele vai trazer 3, talvez, influências que nos fazíamos andar dessa forma. Primeiro ele vai dizer, segundo o curso deste mundo. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andamos outrora, segundo o curso desse mundo. A primeira influência que o apóstolo Paulo coloca, que nós outrora estávamos mortos, ou que nós estávamos andando, é que nós estávamos segundo o curso deste mundo. E aqui o apóstolo Paulo está falando de um sistema totalmente corrompido, de um sistema totalmente pecaminoso, um mundo caído. O apóstolo Paulo está dizendo que outrora andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o sistema corrompido desse mundo, a qual de fato é tudo contrário à vontade de Deus. Esse sistema que é um sistema anticristo, é um sistema anti-Deus, é um sistema que a todo tempo e a todo momento está contrário à vontade de Deus. E outrora estávamos andando nesse curso, seguindo esse curso, ou seja, seguindo tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus. Nós temos visto isso nos países lá fora e nós temos visto isso aqui no nosso Brasil. Um sistema totalmente corrompido, um governo totalmente corrompido, aonde eles tentam de todas as formas e todas as maneiras aprovar leis contrárias à palavra do Senhor. Por exemplo, aborto, por exemplo, casamento homossexuais e assim por diante. Todo um sistema corrompido, todo um sistema caído. E o apóstolo Paulo está dizendo que outrora nós estávamos seguindo, caminhando, andando nesse mesmo sistema. Nós estávamos assim. Nós aprovávamos isso. Nós achávamos que isso era legal, que é isso que está acontecendo. Aquilo que era pecado, para muitos, pelo menos, uma noção de pecados, até porque a nossa cultura é uma cultura cristã, pode ser católica, no sentido, até porque muitas pessoas, não, eu sou católico. A pessoa nunca pisou dentro da igreja católica, mas ela é católica, porque a mãe, o avô, o pai, o tio, enfim, é católico, e não, eu sou católico, porque meu avô era católico, nunca pisou na igreja, mas pelo menos tinha uma consciência. Pelo menos os avós, os pais, falam, olha, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Então foi inculcado de alguma forma, de alguma maneira, pelo menos por palavras de pais, avós, ou pelo próprio Espírito Santo, porque o apóstolo Paulo diz em Romanos que não há ninguém que chegará diante do Senhor e vai dizer, não, eu não conhecia isso, não, eu não sabia isso. Paulo vai dizer que é indesculpáveis esses homens diante da presença do Senhor. Enfim, eles tinham pelo menos uma consciência, mas essa consciência, como o apóstolo Paulo disse, está se apagando na mente de muitos. Então, para muitas pessoas, o aborto, não, isso aqui é legal. Não, porque criticarmos o casamento de homem com homem, eles se amam, não amam. Então, por que nós vamos criticar isso? Casamento de mulher com mulher e assim por diante. É um sistema, esse sistema que cada vez mais está corrompido e caído. E o apóstolo Paulo diz que nós andávamos outrora nesse mesmo sistema, esse sistema do mundo caído, esse sistema do mundo corrompido. Então, ou seja, que aprova tudo, que diz que isso é legal. Não, a palavra do Senhor diz que essas pessoas estão mortas nos seus delitos e pecados e estão andando segundo esse curso, e assim éramos outrora. Não somente segundo o curso desse mundo, mas ele vai dizer a segunda influência, vai dizer segundo o príncipe da potestade do ar. Ou seja, do próprio Satanás. Não é somente outrora estávamos andando
nesse sistema corrompido, mas também estávamos andando segundo o príncipe da potestade do mal, ou seja, segundo o próprio diabo. O próprio diabo é que determinava. O próprio diabo é que ordenava. E nós apenas estávamos seguindo. E como está essa geração hoje? Como estão esses homens, essas mulheres nessa festa carnal? Está lá porque o diabo está dizendo: faça isso. É isso que o seu coração quer. É isso que você deseja. Faça então. Ou seja, eles estão andando segundo o próprio Satanás. Ou seja, o Satanás está colocando os corações deles já caídos e corrompidos, aquilo que já está no coração. Apenas Satanás está dizendo: faça aquilo que está no seu coração. Pratique aquilo que está apenas no seu coração. A influência do diabo, do Satanás sobre eles. E assim estávamos outrora. Paulo está falando da condição de todos aqui. Quando sem Cristo, sem Deus, estávamos dessa mesma forma e dessa mesma maneira, segundo o próprio diabo. Muitas pessoas dizem: não, o diabo não existe. Isso é uma criação da igreja. Isso é para amedrontar pessoas, crianças. Não, esse diabo não existe. E tem muitas pessoas de fato que não acreditam. Mas está lá o diabo influenciando. Está lá o diabo colocando coisas na mente, no coração, para que praticam de fato. E o apóstolo Paulo está dizendo que essas pessoas, e nós agora, estávamos dessa mesma maneira, dessa mesma forma, seguindo ou andando segundo até mesmo a vontade do próprio diabo. O apóstolo Paulo continua dizendo do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O mesmo diabo, esse mesmo Espírito, está atuando nos filhos da desobediência. Ou seja, aqueles que fazem a vontade do diabo, aqueles que fazem a vontade de Satanás, que é pecar contra Deus, que é de fato ofender a Deus, blasfemar contra Deus, viver uma vida distante de Deus, são filhos da desobediência. O apóstolo Paulo está usando essa expressão porque de fato não obedecem a Deus, não querem a Deus. Eles estão para desobedecer em todo o tempo a vontade de Deus. Outra expressão que o apóstolo Paulo usa em outra carta ou outra epístola é que são filhos de Caim. São filhos de Caim, ou seja, são filhos daqueles que de fato não são salvos. Nesse sentido de obediência, no sentido de estar buscando a Deus, são filhos de Caim. Essa é a situação daqueles que não estão em Cristo e a nossa situação outrora sem Cristo. Ele vai dizer no versículo 3: entre os quais também todos nós andamos outrora. Todos nós andamos outrora. É a condição, ou era a condição de todos. Ou seja, mortos nos delitos e pecados, seguindo esse sistema corrupto, caído, seguindo a vontade do diabo, essa desobediência como filhos desobedientes, porque todos nós andávamos outrora. Terceira influência, ele vai dizer segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então Paulo utiliza 3 influências aqui que estávamos andando. Primeiro, no curso desse mundo, no sistema caído, no sistema totalmente corrompido. Segundo, o próprio Satanás. E também segundo a própria carne. E a carne aqui, o apóstolo Paulo está falando dessa natureza pecaminosa. Nós nascemos em pecado. Nós nascemos pecadores. Não há nada em nós que de fato tenha santidade. Nós nascemos em pecado. A criança já nasce em pecado.
Quando ela é concebida no ventre da mulher, ela já está sendo concebida em pecado. É isso que o Salmo vai dizer. Em pecado me concebeu a minha mãe. Em pecado gerou a minha mãe. Ou seja, nós temos essa natureza pecaminosa. E Paulo está dizendo que outrora nós andávamos inclinados a essa natureza. Nós pendíamos para essa natureza caída, essa natureza corrupta, essa natureza pecaminosa. Ou seja, tudo que há de má, tudo que há de corrupção no nosso coração, nós somos pecadores desde da nossa concepção, do nosso nascimento. Algumas pessoas dizem, não, a criança não tem pecado. Não, ela só vai ter pecado quando ela começa a ter consciência. Não. Eu tenho 2 filhos, eu sei disso. Eu tenho o Pedro, que tem 9 meses, e eu sei disso, que ele é um pecador. E quando você pega alguma coisa dele, ele se irrita. E aí eu vi de um pastor, de um pregador interessante, dizendo, olha, não são santos em fraldas, são serpentes em fraldas. Ou seja, pecadores. E nós já nascemos nesse pecado. De fato, a criança, se ela tivesse um outro escritor, um outro teólogo vai dizer que se a criança desse tamanho do Pedro, do tamanho do Isaac, do tamanho daquelas crianças que nós temos, se ela tivesse a força de um homem, ela nos tomaria aquilo que ela quisesse nós e ainda nos daria uma surra por causa da força. Mas é pequeno, não tem força, então não tem capacidade de pegar. Se toma uma coisa dela, ela começa a irritar e espernear. Você acha que isso é o quê? Não, é criança, é fofo. Não, é fofo não. É pecadora, é corrompida, nasceu com essa natureza pecaminosa, nasceu com essa natureza corrompida de fato. E se Deus não tiver misericórdia, de fato, o destino é inferno. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que nós outrora nos andávamos segundo a inclinação da nossa carne, dessa natureza pecaminosa, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ou seja, todo o nosso ser é corrompido. Não há nada em nós de bom. Não há. Sem Cristo, não há nada de bom. Como conselheiro, quando de fato estava aconselhando algumas pessoas, e várias outras pessoas que já tiveram a oportunidade de conversar, é engraçado quando a pessoa diz, não, eu não faço isso, eu sou bom. Aí eu digo, mas por que você se acha bom? Pastor, eu não roubo, eu não traio minha esposa, eu não mato. E a pessoa vai dando uma lista de coisas. Olha, eu ajudo pessoas, eu dou o dízimo na igreja, eu dou oferta na igreja, eu ajudo necessitados. E a pessoa vai dando uma série de listas de coisas que ela faz, de coisas que ela não faz. E ela diz, eu sou bom. Eu disse, é mesmo. Mas qual é o padrão de bondade? Que padrão você está usando para você declarar que você é bom? O padrão humano? O padrão de comparação com o próximo, com o outro, que também é corrompido, pecador também, corrupto também, corruptível? Qual é o padrão que você tem usado? Porque se eu usar o padrão do outro, de fato eu vou ser bom. Porque eu encontro assassinos, eu encontro pessoas aí que praticam coisas horríveis que, na minha concepção, na minha cabeça, não, eu não tenho condição de praticar isso. De homens violentar crianças, de matar crianças, de violentar mulheres, enfim, de fazer uma série de coisas. Não, eu não faço isso, peraí. Mas qual é o padrão? Se for o padrão próximo, de fato, eu sou bom. Porque olhar para um Fernandinho Beiramar, olhar para um camarada do Comando Vermelho, assim por diante, de homens
nessa estirpe de outras pessoas que já mataram 30, 40, 50 pessoas. Não, eu sou bom, porque eu não matei ninguém. Aí quando eu olho o padrão pelo outro, de fato eu sou bom. E é isso que as pessoas fazem, elas usam o outro como padrão. Não, olha aquela situação, não, eu nunca chegaria a fazer isso. E o pior de tudo é que nós somos piores quanto aqueles que nós achamos. Então, se eu usar o padrão do outro, só que o outro não é o padrão. Quem é o padrão? É o próprio Deus. Sede santo, como eu sou santo. Ou seja, o padrão é Jesus. Sede meus imitadores. Opa, aí muda totalmente. Aí a pessoa que diz que não roubava, a pessoa que diz que não adulterava, aí Jesus vai dizer, olha, se você olhar para uma mulher e no seu coração você desejá-la, você já adulterou. Aí já muda o padrão. Olha, se você xingar o seu irmão, ou se você ficar irado contra o seu irmão, você é um assassino. Opa, aí já muda o padrão. Cristo está dizendo, olha, esse é o padrão. Então, quando você vai para o padrão de Deus, todos nós pecamos e todos nós, de fato, somos transgressores da lei do Senhor. Aí essas pessoas que eu aconselhava, de fato, olhavam e diziam, então, sendo nessa condição, todos pecam. Eu disse, é isso que a Bíblia diz, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Quando a pessoa não entende e compreende isso, de fato há uma bondade no coração do homem. As intenções e as motivações do coração do homem para fazer coisas não é a motivação correta. Não, porque eu amo a Deus, por isso que eu não trago minha esposa. Eu amo a Deus, por isso que eu não roubo. Eu amo a Deus, por isso que eu não mato. Não. Quando nós vamos investigar o coração desses homens ou dessas mulheres que dizem ser bons, é porque na realidade a motivação é outra. Não, mas se eu trair a minha esposa, como é que vai ficar a minha imagem? Onde eu moro, no meu trabalho. Não, mas se eu roubar o meu patrão e ele descobrir, vai me mandar embora, vou perder o emprego. Não, eu não posso fazer isso. Olha a motivação. Não é a motivação correta, não é a motivação bíblica. Não, eu não vou roubar porque isso é pecado. Deus não agrada disso. Não, eu não vou adulterar porque isso ofende a Deus. Isso quebra o mandamento de Deus. Deus odeia isso. Não. As pessoas que não têm Deus, não têm Cristo, de fato, as motivações do coração não é de fato a motivação correta de amar a Deus. Nós estávamos inclinados, essa nossa natureza pecaminosa, os nossos pensamentos. Aí Paulo continua dizendo, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Essa expressão é uma expressão forte do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo já usou filhos da desobediência. Beleza. Não choca muito. Mas aí Paulo diz agora que éramos filhos da ira de Deus. Como todos os demais. Estávamos debaixo da ira de Deus. Éramos filhos da ira de Deus. As pessoas têm uma imagem de Deus apenas de um Deus amoroso, né? Não, Deus é amor. Um texto bem conhecido, João, 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, e esse texto é verdade. Só que as pessoas só lembram desse texto. Até que, infelizmente, o evangelicalismo, a forma de evangelizar de muitos é dizer Deus te ama, é entregar um folheto, Deus te ama. Eu já cometi muito esse pecado. Quando eu não tinha esse entendimento. Aí, como eu comecei a ter um entendimento, o meu evangelismo mudou. Depois apanhei, mas mudou. Principalmente quando eu tinha um grupo na época da outra igreja que evangelizava na madrugada. 2 horas, 3 horas da madrugada. Só gente boa na rua. Só pessoas boas que diz ser boa, né?
traficantes, drogados. E aí eu ia evangelizar. Outrora, se eu não tivesse entendimento, eu ia chegar com um papelzinho dizendo: olha, Deus te ama. E o cara lá bebendo, fumando, festejando, bagunçando, fazendo a bagaceira, e ia chegar dizendo: Deus te ama. Aí depois, quando eu tive entendimento, eu mudei. Eu chegava e dizia: ei, você vai para o inferno. Era dessa forma. Você é corrupto. Como eu disse, eu quase apanhei várias vezes. Principalmente em lugares que tinha traficantes, em lugares que tinha pessoas bebendo. E nós chegávamos assim, abordando as pessoas, dizendo: ei, você acha que você está fazendo, Deus se agrada? E as pessoas ficavam com raiva e tudo. Mas peraí, rapaz, quem é você para dizer isso comigo? Não, eu não sou nada, mas é a palavra de Deus que diz que você vai para o inferno. Com seus pecados, com suas formas de viver. Como é que você está vivendo aí? E a pessoa começava a parar. Eu disse: mas há uma solução. Opa. Então, ou seja, até a forma de dizermos, né? Não, Deus te ama, não. Paulo está dizendo que éramos, e como os demais filhos da ira de Deus. Aí quando as pessoas param lá em João 3,16, mas quando a pessoa termina de ler o capítulo todo, eles não param, eles só param no versículo 16 e pronto. Mas João, quando escreve lá, João não para ali no versículo 16. João prossegue. E aí quando chega no versículo 36, olha o que ele diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia, ou seja, continuamente, se mantém rebelde contra o Filho, não verá vida, mas sobre este permanece a ira de Deus. Ou seja, aqueles que continuamente é rebelde contra Jesus, contra Deus, sobre ele permanece a ira de Deus, ou continua a ira de Deus. Ou seja, a ira de Deus está sobre esses. Aí quando de fato nós reconhecemos Cristo, quando reconhecemos Deus, a ira de Deus é tirada. Mas enquanto nós não conhecemos, enquanto nós estamos rebeldes contra Deus, nós estamos debaixo dessa ira de Deus, como também todos os demais. Ou seja, todos esses que hoje estão no carnaval, todos esses que estão lá fora, que são ímpios, que não amam a Deus, que não têm Deus, a ira de Deus ainda está sobre eles, como estávamos ou quando estava sobre nós outrora. Essa é a condição do homem, ou essa era a condição nossa, de fato, diante de Deus. Mas, ao versículo 4, mas Deus, essa expressão mas é esperançosa. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor o que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas Deus, não homem, não a minha vontade, não o meu querer, mas Deus, pela sua misericórdia e rico em misericórdia, por causa desse grande amor com que me amou. Não foi eu que quis Deus, não foi você que quis Deus, não foi você no momento, eu quero Deus agora, não, agora eu tenho a tendência de buscar Deus, não. Mas Deus, por causa dessa misericórdia, por causa desse grande amor, por que nos amou, nos deu vida. Nós que outrora estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Foi por causa dessa misericórdia de Deus. Foi por causa desse grande amor com que nos amou. Não foi por causa de nada em nós. Deus não encontrou nada em mim, Deus não encontrou nada em você que chamasse a atenção dele. Pelo contrário, tudo em nós, tudo em você, apenas levava a ira de Deus. Mas Deus, pela sua misericórdia, e por causa desse grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos.
Ele nos amou de tal forma, aí sim, João 3,16, que deu o seu próprio filho. Ele nos amou e a demonstração desse amor foi entregar o seu próprio filho à morte por nossa causa. Foi por causa dessa misericórdia de Deus. Não foi porque eu era bom, não foi porque eu quis, mas foi por causa de Deus. Até porque nós estávamos mortos, não tinha reação nenhuma. Foi por causa dessa misericórdia de Deus, por causa desse grande amor com que nos amou. Aqui o apóstolo Paulo fala grande amor, em João 3,16, quando João vai falar, ele fala que Deus nos amou de tal maneira. A expressão tal lá é como se não conseguíssemos medir o tamanho desse amor de Deus. É como que João estiver dizendo, olha, não tem condição humana nenhuma de dizer o quanto Deus nos amou. É isso que de fato leva-nos a glorificarmos a Deus, porque nada em nós de fato levou Deus a nos amar. Pelo contrário, foi a misericórdia dele e foi esse grande amor com que ele nos amou que nos fez ressuscitarmos com Deus, fez nós termos vida em Cristo Jesus. Nós que estávamos mortos nesses delitos e pecados, agora nós estamos vivos porque nos deu vida juntamente com Cristo. Quando Cristo morre, quando Cristo ressuscita, essa expressão de morrer e ressuscitar é de fato ele estava operando em nós essa ressurreição também. Quando Cristo ressuscita, nós estamos ressuscitando juntamente com Ele. Nós estamos tornando a vida novamente com Ele. E aí ele vai dizer que tudo isso aconteceu pela graça. Pela graça sois salvos. Uma definição bem simples, bem clara, que utilizamos é esse amor imerecido. Nós não merecemos este amor, mas Ele nos amou de graça. Nós não fizemos nada, até que Ele continua, versículo 7, para mostrar aos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, Ele fez tudo isso para um objetivo. É claro que o nome dele seja glorificado. Mas olha o que ele vai dizer: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ele utilizou a obra dele, a salvação dele, a operação da misericórdia e o amor dele para mostrar de fato quem ele é. Deus fez tudo isso para que o nome dele seja glorificado, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Ele operou em mim, Ele operou em você a salvação para mostrar para todos, de fato, a glória dEle, a manifestação do poder dEle, quem Ele é, de fato. Ele fez isso para o nome dEle ser glorificado. Ele não fez isso, como eu disse, ou como algumas pessoas dizem, não, eu aceitei Jesus. Tinha um jovem na igreja, e eu sempre utilizo ele como exemplo, porque é um jovem que outrora estava vivendo um passado terrível. Assassinato, traficante, enfim, uma série de coisas horríveis. E ele veio para Cristo. Só que ele veio contando vantagens. Não, eu aceitei Cristo. Eu deixei esse mundo todo. E ele sempre falava eu, contando vantagens. E aí um dia eu conversando com ele, eu disse, cara, não foi você. Não foi você. Você não veio para a igreja porque você quis. Você não veio para Cristo porque você quis. Não, pastor, eu vim, eu estou na igreja porque eu quero, senão eu já estava no mundo de novo. Não foi Cristo. Foi o Espírito Santo que foi lá no teu coração, que convenceu dos seus pecados, da sua corrupção. Foi lá, Cristo deu vida quando você estava morto nos seus delitos e nos seus pecados. Você não fez nada, foi Ele que fez tudo. Foi pela graça. Quando ele começou a entender isso, de fato, ele caiu em si e disse, pastor,
realmente não tinha condição. E sabe quando ele começou a entender isso? O próprio Deus permitiu. Como diz a palavra do Senhor, a soberba precede a ruína ou a queda. Aí Deus permitiu algumas coisas ele voltar a praticar. Aí quando ele voltou a praticar algumas coisas, eu fui confrontado. E eu disse: e aí? Pastor, eu não tenho condição de ficar na igreja, eu estou pecando novamente, eu estou fazendo tudo aquilo que outrora, e não sei o que. Mas você não disse que era a sua força, a sua capacidade? Está aí, não é a sua força, não é a sua capacidade, não é o seu intelecto, é Cristo sobre você. E aí sim ele começou a entender, se arrepender, e hoje, graças a Deus, ele compreende que a obra da salvação da vida dele foi pela graça. Com esse amor imerecido, essa obra de Deus sobre, de fato, a nossa vida. Então ele fez tudo isso para mostrar aos séculos vindouros a suprema riqueza da graça dele, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Alguns teólogos, ou algumas pessoas interpretando esse versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós. Algumas pessoas dizem: olha, o que Paulo está dizendo aqui? A fé ou a graça que não vem de nós? Os dois. E não somente os dois, mas uma interpretação mais profunda: toda a operação da salvação não vem de nós. Tudo aquilo que envolve a nossa salvação não vem de nós. Se a fé, ela não vem de nós. A graça, ela não vem de nós. O desejo de buscarmos a Deus não vem de nós. Tudo que colocarmos diante da operação, da obra da salvação, não vem de nós. Por isso que ele está dizendo que isto não vem de nós. É dom de Deus. Toda a operação da salvação é um dom de Deus para a nossa vida. Ou seja, algo que Deus nos deu. Aí versículo 9 ele vai dizer: não de obras, para que ninguém se glorie. Aqui ele quebra toda a soberba, toda a vanglória, tudo aquilo que o homem acha que ele tem capacidade, condição. Não é de obras, não é eu fazer o bem, não é eu dar uma cesta básica, não é eu visitar o enfermo no hospital, o preso no presídio. Não, isso não salva. Isso são obras de quem já é salvo, mas não salva. Porque infelizmente muitas pessoas ainda têm esse entendimento errado, que é salvo pelas obras. Nossos irmãos católicos têm esse entendimento ainda errado. Não, você salvo porque eu estou fazendo isso. Os espiritismo. Não, eu dou de cesta básica, eu ajudo, eu faço isso. Enfim, todas as outras religiões. Não, eu ajudo, eu faço bem, e é isso e aquilo. Não. Paulo está dizendo: não é de obras para que ninguém se glorie. Porque imagine chegar um dia lá no céu e Jesus diz: entra no meu céu, e ele vai perguntar: por que você está entrando no meu céu? Ah, Jesus, eu estou entrando porque o Senhor sabe o que eu fiz, né? Eu dei os meus bens, olha, eu ajudei pessoas, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz isso, aquilo. Aí Jesus: ah, mas tudo bem, pode entrar, você fez tudo certinho. Não. Aí a pessoa vai ter que se gloriar. Pelo contrário, quando chegarmos lá no céu e Jesus tiver que perguntar: por que você está entrando no meu céu? A resposta é: porque eu fui um pecador miserável, morto nos meus delitos e pecados. Eu estava andando segundo o curso desse mundo, segundo o diabo. Eu estava andando segundo a minha natureza pecaminosa. Mas o Senhor, rico em misericórdia, com grande amor porque me amou, me deu vida eu estando morto nos meus pecados e delitos. Foi por isso, Senhor, e é por isso que eu posso entrar no céu, por causa da obra salvífica do Senhor. Aí versículo 10, o apóstolo Paulo termina dizendo: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Agora sim, após Deus nos dar vida, agora sim, após ressuscitarmos juntamente com Cristo, Deus nos fez feitura dele. Somos criados em Cristo Jesus para boas obras, ou seja, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos dela.
ou seja, a prática de uma nova vida. Vivemos agora não mais como outrora vivemos, mas vivemos em novidade de vida. Vivemos uma vida que glorifica a Deus nas nossas práticas e nas nossas atitudes, porque já nos deu vida. Não há mais desculpa, não, Senhor, eu não consigo. Não, Ele já nos deu vida, Ele já nos deu o Espírito Santo. Como o apóstolo Paulo fala para os romanos, vocês já não são mais escravos do pecado. Como vocês agora vão viver ainda pecando contra Deus? Não há como mais. É uma expressão que Paulo utiliza que é impossível. Nós que outrora estávamos escravos e agora não somos mais escravos. É impossível continuarmos pecando contra Deus. Ele nos fez agora para boas obras. E essas obras, com certeza, levam Deus a ser glorificado. Essas obras que agora Ele coloca para que nós andemos nela, são obras que, de fato, glorificam a Deus. Os nossos relacionamentos, nas nossas vidas como pai, como esposo, como filhos, essas obras agora que realizamos de caráter, de fato, levam Deus a ser glorificado. Como cristãos, como vivos em Cristo Jesus, Ele nos fez agora para, de fato, glorificarmos a Ele. Como Jesus fala no Sermão do Monte, que as nossas obras, os homens vejam as nossas obras e Deus seja glorificado. E essas obras aqui é tudo aquilo que, de fato, nós viemos fazermos para a glória de Deus. Nós andássemos, Deus colocou para que andássemos nela, de fato. Essas obras que glorificam a Deus. Porque nós não estamos mais mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estamos vivos em Cristo Jesus. Para que essas obras, de fato, glorificam a Deus. Se ainda nossas obras não estão glorificando a Deus, nós temos que rever os nossos corações. Se ainda eu continuo pecando, sem me arrepender, sem deixar o pecado, eu tenho que investigar no meu coração. Eu tenho que ver se de fato Deus me deu vida ou ainda estou morto nos meus pecados. Se eu ainda continuo com o coração endurecido, com o coração revoltado contra Deus, eu preciso averiguar no meu coração se de fato Deus me deu vida ou ainda estou morto nos meus pecados. Feche os seus olhos. Oremos a Deus. Faça uma reflexão. Deus nos deu vida. E essa vida que Ele nos deu foi para que vivêssemos para glorificar a Ele. Todas as obras e todas as práticas das vidas. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus. Nós somos muito gratos. Nós não temos como, Senhor, pagarmos e de fato não há como pagarmos. E nós não temos nem palavras, ó Deus, para agradecer tão grande obra que o Senhor realizou na nossa vida. Estávamos mortos. Estávamos vivendo segundo esse sistema corrompido do mundo. Estávamos, ó Deus, andando segundo o próprio diabo e segundo a nossa própria natureza pecaminosa, em nossos pensamentos, em nossos atos, em tudo isso. Mas o Senhor misericordioso que é, usando dessa rica misericórdia e desse grande amor por que nos amou, nos deu vida, Senhor. E nos deu vida para que o Teu nome mesmo seja glorificado. Para que o Senhor mesmo seja exaltado, Deus, através das nossas vidas agora, de práticas, de obras que glorificam o Senhor. Mas, em muitas das vezes, ó Deus, temos pecado contra o Senhor. Temos errado contra o Senhor. Temos transgredido ainda os Seus mandamentos.
Temos desonrado, Senhor. Temos ofendido, Senhor, em várias práticas e atitudes. Foi citado aqui o Shabat, o dia do descanso. Quantos de nós quebramos o dia do Senhor, Deus? Fazendo outras coisas que não deveríamos fazer, e temos pecado, Deus, Senhor. Não temos honrado o Senhor até mesmo em mínimas coisas, Deus. Coisas que o Senhor colocou para que nós fôssemos abençoados e o Teu nome fosse glorificado. Como o dia do descanso. Que mais queremos, ó Deus, que nós vivemos um dia para glorificar o Senhor e descansarmos de todas as obras que nós fazemos no nosso dia. E mesmo assim nós utilizamos esse dia para desonrar o Senhor, para quebrar esse mandamento do Senhor. Pecamos contra o Senhor de várias formas e de várias maneiras. Mas nos arrependemos, Deus. Nós não estamos mais mortos nos nossos delitos. Nós agora podemos chegarmos diante do Senhor e confessarmos os nossos pecados. Podemos agora chegarmos diante do Senhor e arrependermos dos nossos pecados, porque o Senhor nos deu vida. E o Teu Espírito Santo habita em nós, vive em nós, e nos leva ao arrependimento de todas as nossas práticas e de todas as nossas atitudes. E nos ajude, ó Deus, nos ajude a vivermos e andarmos em todas essas obras que o Senhor já preparou para que nós andássemos nela. Obras que glorificam o Senhor, obras que exaltam o Senhor, obras que de fato, ó Deus, o Teu nome é glorificado. Ajude-nos, porque precisamos mais ainda da Tua graça sobre as nossas vidas. Precisamos mais ainda, Senhor, da atuação do Teu Espírito Santo em nós, nos nossos corações, ó Deus, que é facilmente corrompido, Deus. Facilmente, como diz a Sua palavra, um coração que é enganoso e desesperadamente corrupto, Deus. E somente o Senhor conhece os nossos corações. Por isso nós chegamos a Ti e pedimos perdão pelos nossos pecados. E ajude-nos a viver uma vida que glorifica e que exalta o Senhor. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. E amém.